Estamos começando mais uma estação, o outono. Nesta época do ano, as alergias e os problemas respiratórios afetam muitos idosos. Isto porque o ar está mais úmido e as temperaturas baixam. Nesta edição do quadro Toques de Saúde, vamos ter dicas importantes. Olá, o meu nome é Eduardo Costa. Hoje eu vou dar informações importantes para vocês sobre saúde, doenças respiratórias e a chegada do outono. Quais são as doenças mais comuns nesta época do ano? Essa transição do verão para o outono é caracterizada por mudanças bruscas de temperatura, dias muito quentes seguidos por queda de temperatura com o começo da chegada de frentes frias da região sul. Isso faz sofrer bastante os alérgicos em todas as idades e especialmente os idosos. O idoso vai sofrer mais com essas infecções, vai ter sintomas mais intensos e mais duradouros, sendo que a gripe é um problema grande para o idoso porque, por ela dar um acometimento geral maior, ela debilita mais o organismo do idoso. E a gripe pode ser a porta de entrada para a pneumonia, que já é a infecção bacteriana pulmonar, que em idosos pode ter uma evolução mais grave, com riscos muito maiores que nas outras idades. Qual a diferença de gripe e resfriado? Na verdade, são duas doenças infecciosas causadas por vírus, só que a gripe ela é causada por um vírus chamado influenza. Esse vírus influenza, que tem vários tipos, ele vai causar um quadro que é mais intenso, com mais acometimento geral. Então, além dos sintomas que a gente conhece como sintomas gripais, de secreção nasal, obstrução, coriza, espirros, ele tende a dar febre, tende a dar mais mal-estar, dor muscular, dores articulares. Então, a gripe, na verdade, é igual a um resfriado, mas que dá um acometimento geral muito mais intenso. Já os resfriados, que também são doenças causadas por vírus, mas outros vírus que não o influenza, costumam se limitar aos sintomas mais das vias aéreas, com a coriza, a secreção, obstrução nasal, espirros. Muitas vezes começam com dor de garganta antes de ter o quadro nasal, mas não há todo esse acometimento que a gente chama de sistêmico intenso, com mialgia, mal-estar, prostração e febre, que a gripe causa. Quando o idoso deve procurar um médico? O indivíduo na terceira idade já tem outras doenças para as quais ele já usa vários medicamentos de uso crônico, como para hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, dislipidemias. Então ele já usa medicamentos que podem ter interações medicamentosas com outros remédios que ele pode usar numa gripe ou resfriado, e essas interações medicamentosas trazerem prejuízos ainda maiores para a saúde dele. O ideal, então, é que o piso seja liso, não se tenha tapetes, carpetes, para facilitar a limpeza. E a vassoura, que é o hábito, a prática comum de todo mundo, que é passar a vassoura diariamente, ela pode realmente ser ruim. Por quê? A vassoura retira os grânulos de poeira mais grossos e joga em suspensão no ar os mais finos, que vão ficar flutuando no ar por mais tempo, e é nesses grânulos de poeira que estão muitas das substâncias que causam ou desencadeiam sintomas alérgicos. O ideal realmente é não usar a vassoura, é remover o pó usando pano úmido, e em determinados locais em que possa ser útil usar o aspirador, como um sofá, o ideal é que se usem aspiradores especiais que tenham um filtro que retém as partículas mais finas. Esses filtros são chamados filtros especiais ou EPA, H-E-P-A, que realmente retém as partículas mais finas e não jogam elas de volta no ar como os aspiradores comuns fazem. Em períodos em que a umidade do ar fica muito baixa e mesmo assim vai se utilizar o ar refrigerado e vai se piorar essa questão da umidade do ar, o uso de um umidificador pode ser útil, mas estritamente naquele período em que o ar esteja funcionando. Usar um umidificador fora dessa condição
pode piorar o problema porque a nossa umidade do ar já é normalmente alta na maior parte do ano e aumentar ainda mais essa umidade vai facilitar a proliferação de fungos e ácaros no ambiente. Existem as vacinas também que devem ser tomadas por todos os idosos, independente de ter ou não alergia. A vacina anti-influenza, que é a vacina para prevenir a gripe, devem ser feitas todo ano porque os vírus influenza mudam muito suas características genéticas ao longo do tempo. E a vacina para pneumonia, existe uma vacina que protege contra infecções pelo pneumococcus, que é o principal bactéria causadora de pneumonias. Essa vacina precisa ser feita em todos os idosos só uma vez, enquanto a de gripe tem que ser anual. Aproveite as dicas para curtir com saúde e alegria a estação das folhas.